Deputado Otávio Leite. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de compartilhar uma reflexão breve com todos os senhores. Se a certa altura me perguntasse, deputado Otávio Leite, ao longo dos seus 23 anos de mandatos parlamentares consecutivos, que momento você atribuiria ser o mais importante na vida de um parlamentar? Eu não teria dúvida, não hesitaria em dizer, o momento de apreciar um veto, seja do prefeito, do governador. Infelizmente, ao nível presidencial, tudo tem transcorrido de uma maneira absolutamente equivocada. Esse conjunto de matérias sendo apreciadas ao mesmo tempo é um prejuízo imenso para o Brasil. A começar, diminui o parlamento, mas diminui para valer o parlamento, porque nós estamos abdicando de debater o instante final do processo legislativo. O ponto final não é do executivo, é nosso. Nós que devemos dizer se aquela regra jurídica deve se incorporar ao ordenamento ou não, mas nós estamos abdicando disso no momento em que não apreciamos item por item, pelo menos item por item. Por quê? Porque ao apreciar de uma maneira específica, cada qual de per si, os deputados têm a oportunidade de ouvir, de debater, de avaliar, de discutir, de apreciar e definir, vale ou não vale a pena votar. Aqui nesse momento eu não tenho dúvida, eu acho muito remota qualquer possibilidade de rejeição a algum entendimento, algum pronunciamento da presidenta. Nós fizemos, enfim, de uma forma absolutamente consciente, o jogo do Poder Executivo. Quer dizer, e nós, o Poder Legislativo, sejamos numa ótica de oposição ou de base, estamos abdicando da possibilidade de incluir no ordenamento jurídico pátrio algumas regras, mediante um veto rejeitado. Isso é muito ruim. O certo, me permita, presidente, é nós irmos às últimas consequências, examinar um por um, nem que tenhamos que virar à noite, fazer a outra sessão, para aí sim abrir o caminho para as novas matérias que estão para ser apreciadas. Mas o governo força uma barra, quer de qualquer maneira colocar em votação o PL 36 e o PL 36, e aí nós nos subjugamos. Isso é perverso, isso é péssimo. E vou dizer mais, o prejuízo que traz, em alguns aspectos aqui já tão bem delineados pelos colegas, talvez não será fácil de serem reparados, porque percorrer a via-crucis de um novo processo legislativo é algo terrível. A história do IPVA para os tratores é um absurdo, como acabei de ouvir de um colega. Teve uma proposta, só para ilustrar o que eu quero dizer. Vejo aqui o eminente deputado Cláudio Pucci, que é um guerreiro em luta em prol da pequena e microempresa, e nós tivemos na votação da lei que atualizou o Simples Nacional a oportunidade de aprovar várias questões importantes, provenientes das mais variadas bancadas. Uma delas, modestamente, de minha autoria, que era, eu diria que revolucionária do ponto de vista das pequenas e microempresas, ao permitir que pequena e microempresa pudesse ter acesso ao mercado de capital. Ora, negociamos aqui em plenário, o relator Cláudio Pucci foi compreensivo, não tem esse papo de governo oposição, é melhor para o país, vamos aprovar. O ministro estava presente, o líder do governo estava de acordo, e eu sou brindado com um veto dessa natureza. Não eu, mas, enfim, a evolução do mercado de capitais para pequena e microempresa que precisa de capital. Quem quer abrir algum negócio, ou tem capital, ou pede emprestado ao pai, ou pede emprestado ao banco, se arrebenta, ou aguarda uma linha de crédito que não vem, ou vamos instituir no Brasil algo que está em todo canto do mundo, que é a possibilidade de uma espécie de bolsa de valores para pequena e microempresa. Mas o Poder Executivo estava nem aí para essa questão, e nós poderíamos, se fosse apreciado esse veto em separado, na conversa, na discussão, no convencimento, que é o combustível da nossa presença no parlamento, que é o exercício do convencimento, ser convencido e convencer, nós poderíamos ter aprovado essa matéria, que lamentavelmente teremos que percorrer todos os caminhos, mas o que é ruim nisso tudo é que nós nos subjugamos, e acho isso lamentável. Nós precisamos dar uma diretriz nova, do contrário, essa mesma cena se repetirá daqui a 6, 7 meses, e nós vamos de afogadilho votar projetos, abdicando da nossa responsabilidade, do nosso direito constitucional de sermos a última palavra em termos de processo legislativo no Brasil. Então não pode o governo federal impor ao Congresso Nacional votar de afogadilho, que esperasse e respeitasse a conclusão da apreciação dos vetos. Por isso, senhor presidente, eu queria apelar a Vossa Excelência
que não pode mais se repetir essa questão. Acho que nós vamos ter que ir ao Supremo para que, enfim, isso não mais aconteça, porque, lamentavelmente, ter participado de uma sessão para deliberar... Para fechar, ter participado de uma deliberação sobre 30 matérias ao mesmo tempo, todos votando sem saber o que estão votando, sem discutir, sem debater, é o anticongresso, é a anti-atividade parlamentar, é o paradoxo de tudo que nós somos. É existencialmente, do ponto de vista parlamentar, uma vergonha para todos nós. Temos que suplantar, é uma péssima prática essa, e muito pior quando ela se dá por conta de uma pressão do Poder Executivo, que não fez dever de casa, e aí está com o rombo nas finanças brasileiras, e o país tendo que enfrentar e ter que saber isso, logo depois das eleições. É de lascar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria só dizer ao deputado Otávio Leite que não houve absolutamente pressão nenhuma. Nós tentamos convocar o Congresso Nacional durante esses meses todos, pelo menos 10, 11 vezes. Os vetos foram se acumulando. O Congresso teve dificuldade de compatibilizar o seu funcionamento com a realização da Copa do Mundo, com a realização das eleições gerais no Brasil. E fica difícil, do ponto de vista da separação dos poderes, o Congresso ficar reclamando dos vetos que foram colocados pelo Executivo. Cabe ao Congresso, quando for o caso, derrubar esses vetos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos demonstrar capacidade de mobilização. Nós não podemos transferir a responsabilidade. Pois é, presidente, eu compreendo vossa argumentação, mas queria apenas lembrar 2 detalhes. Nós sabemos que, do ponto de vista da prática política, em muitas dessas ocasiões de tentativas que Vossa Excelência lembra, o próprio governo cuidou de não dar quórum. Que nós temos que ter uma resolução definitiva. Eu concordo com Sobresta tudo, concordo se não apreciar o veto em um mês. É o prazo constitucional. E nós estamos, enfim, há anos e anos e anos abaixando a cabeça. Em todo caso, se Vossa Excelência me permitir, sabe, do